Olá, queridos, graça e paz. Sejam bem-vindos à nossa escola de cura. Meu nome é Gleison, eu sou um filho amado de Deus, vencendo a minha procrastinação, dentre outras codependências. Para nós é uma alegria receber você aqui na nossa plataforma digital no YouTube, onde nós temos celebrado a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. A Escola de Cura é uma plataforma de crescimento e também de santificação. É um programa terapêutico, onde através da Palavra de Deus, nós ministramos o conhecimento e a libertação para a sua vida. Eu tenho certeza que se você nos acompanhar nas próximas aulas, grandes coisas o Senhor fará na sua vida. Para isso é necessário que você tenha o compromisso de vencer passo a passo aquilo que o Espírito Santo trouxer como revelação para a sua vida. Quero começar com um texto que está em Josué, capítulo 24, no verso 15, e diz assim: mas se vos parece mal o servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse texto de Josué, ele é importante porque nos traz um princípio a respeito de posicionamento, de nós tomarmos uma atitude, tomarmos uma ação de forma intencional para o crescimento, a respeito daquilo que vai acontecer na nossa vida a partir de agora. Observe que Josué, ele coloca um limite entre o que havia acontecido no passado e aquilo que eles estavam vivendo no presente. E ele determina através da sua escolha aquilo que a sua família viveria no futuro. Então, se nós quisermos resultados diferentes para a nossa vida, nós precisamos tomar atitudes diferentes. Nós sempre falamos que é uma grande tolice você esperar resultados diferentes, fazendo sempre a mesma coisa. E hoje, na primeira aula da nossa Escola de Cura, no ano de 2020, eu quero ministrar a você 8 decisões para mudar a sua vida. E a primeira decisão, para você que deseja ser livre e viver uma vida plena, a primeira decisão que você precisa tomar é admitir: eu tenho problemas. Essa é a primeira decisão que você precisa tomar para ter uma vida plena e feliz. Admitir: eu tenho problemas. Eu quero compartilhar com você um texto também, que está no Salmo 32, no verso 3, Salmo 32, no verso 3, diz assim a palavra do Senhor: enquanto guardei silêncio, consumiram-me os meus ossos, pelo bramido durante o dia todo. Quando eu vou admitir que eu tenho um problema, eu vou colocar para fora aquilo que de certa forma está me corroendo por dentro. O seu problema, às vezes, pode parecer bobagem, ou pode parecer uma pequena coisa para uma pessoa ou para outra, mas cada um sabe, no processo da vida, a forma como vai lidar com os seus problemas. E talvez o seu problema possa ser com Deus, talvez o seu problema possa ser com você mesmo, ou talvez o seu problema possa ser com outra pessoa. O importante é você admitir que tem um problema. Às vezes nós passamos grande parte da nossa vida negando isso. As pessoas nos confrontam, os nossos familiares nos questionam, amigos nos dão dicas e às vezes nos confrontam também. Às vezes somos confrontados pela nossa liderança e nós negamos. Eu lembro que eu tive um problema muito grande na questão da paternidade, e em grande parte da minha vida eu neguei isso. É como se o problema
já estivesse resolvido. Chegou-se um tempo em que eu percebi que boa parte da procrastinação, que era deixar para depois as coisas que aconteciam no meu dia a dia, era pela falta da paternidade. Alguém chegar para mim e dizer, vai, faça agora, e eu nunca tive isso. Então eu passei a entender que o meu problema, ele tinha uma raiz. E, aliás, eu precisei admitir que existia um problema. Então, querido, o primeiro passo para você, a primeira decisão para você viver uma vida plena e feliz, é admitir que existe um problema. Você não pode mais fazer de conta que esse grande elefante rosa não está sentado aí na sua sala. Você passa para lá, para cá, como se ele não existisse, ignorando. Enquanto você ignorar o problema, você não vai conseguir resolvê-lo. Você precisa enfrentá-lo. Amém? E aqui no programa, no nosso processo da Escola de Cura, nós vamos trazer todo o auxílio, toda a ferramenta necessária para você resolver o seu problema. Eu entendo que esse é o compromisso de Deus com a sua vida, e eu entendo que esse também precisa ser o seu compromisso com você mesmo. Amém? Segunda decisão, aliás, uma pergunta para a sua reflexão. Você admite que tem algum tipo de problema? Sim ou não? Você deseja mudar de vida? Sim ou não? Eu acredito que só para você ter parado até esse momento para ouvir a ministração da Escola de Cura, é porque você deseja realmente mudar de vida. E essa é uma decisão pessoal. Eu sempre digo na igreja que nós pastoreamos pessoas livres. E nós não somos responsáveis pela decisão do outro. Eu acredito que cada um, na sua liberdade de escolha, na sua livre vigência, tem o poder de decidir qual caminho vai tomar em relação à sua vida. Então a decisão de mudança, ela não começa na igreja. A decisão de mudança, ela começa dentro de você. Este é um compromisso que você assume não apenas diante de Deus, mas é um compromisso que você assume dentro de você mesmo. Segunda decisão importante para você viver uma vida plena, feliz, uma vida de liberdade: confiar. Eu preciso confiar. 1 João, quero ler um texto bíblico com você, está em 1 João, no capítulo 4, no verso 16, onde a palavra do Senhor diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. É amor, e Deus é amor, e quem permanece em amor, permanece em Deus, e Deus nele. Aqui, querido, você precisa confiar verdadeiramente em Deus. Eu sei que confiar às vezes é difícil, mas quando nós entendemos o amor de Deus por nós, entendemos também que não precisamos seguir a nossa jornada sozinhos. Eu tenho um problema e eu não consigo resolvê-lo sozinho, logo eu preciso de ajuda. Então é tempo de você confiar no amor de Deus. Todas as coisas que você tem passado por elas, todas as dificuldades, todas as suas lutas interiores, Deus conhece cada uma delas. E Deus, Ele está disposto, sempre esteve disposto, a caminhar com você em cada milha dessa jornada. Ele está disposto a subir com você cada degrau da escada, para que você realmente possa crescer e avançar. Nós entendemos que existem coisas que Deus muda da noite para o dia, mas existem outras coisas dentro de nós que elas só mudam através do processo de santificação. E como é um processo, Deus vai trabalhando de dia e de noite. Ele vai nos construindo e nos remodelando durante todo o tempo,
para que nós possamos crescer em um processo de amadurecimento. Você não precisa lutar sozinho. Eu sei que esse é um espírito de orfandade que tem assolado o coração de muitas pessoas. Eu consigo resolver tudo do meu jeito, tudo na força do meu braço, tudo do jeito que eu sempre fiz. Porque você não consegue enxergar em Deus uma paternidade. Você não consegue enxergar em Deus alguém que realmente pode te ajudar e cuidar de você. Então, querido, nessa noite é um convite que eu faço para você, para que você venha confiar no amor do Pai. Mateus capítulo 5, quero deixar com você mais um versículo, está lá em Mateus capítulo 5, no verso 36, a palavra do Senhor, ela diz assim, Mateus capítulo 5, 36. Opa, deixa eu achar aqui. Perdão, gente, não é Mateus capítulo 5, 36, não, é Mateus 6, verso 33. 34, perdão. Desculpa aí pelo engano. Mateus capítulo 6, verso 34. Diz assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. É o Senhor nos chamando para não andarmos ansiosos, mas para nós confiarmos inteiramente nele. Agora sim, vamos lá em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 36. O que percebendo Jesus disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Isso foi o que Jesus disse para Jairo, quando Jairo estava passando por um momento difícil, estava com o seu coração ansioso. As pessoas diziam: olha, não incomodes mais o mestre, a sua filha está morta. E eu creio que existem muitos momentos na nossa vida que você passa por isso, que o seu coração é tomado pela ansiedade, você perde as suas forças e você já não sabe mais em quem confiar. A palavra de Jesus para você é: não tenha medo, confie em Deus. E se você confia em Deus, você também precisa confiar nas pessoas de Deus, pessoas que Deus coloca para te auxiliar, para lutar lado a lado com você. Então, confiar em Deus e confiar também nas pessoas, isso é um processo, e nesse processo, eu creio que o Espírito Santo, ele vai ajudar muito você. Eu conheço pessoas que elas foram tão feridas ao longo da vida, elas foram tão machucadas ao longo da vida, que elas dizem assim: eu não confio mais nem na minha própria mãe. Mas o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele quer sarar as suas feridas, e ele vai te ajudar nesse processo de confiança, tanto em Deus quanto nas pessoas. Perguntas para você refletir: você tem problema em confiar em Deus como pai? Sim ou não? Você tem problema em confiar nas pessoas? O seu nível de confiança nas pessoas foi, de certa forma, já ao longo dos anos, por causa das feridas, se tornou-se algo impossível? O Espírito Santo quer ajudar você nesse processo de reconstrução com as pessoas. Vamos lá, terceira decisão para você mudar de vida, para você ter uma vida plena e feliz nesse processo: entregar. Eu entrego tudo. Eu entrego o controle, o medo, a frustração, o ressentimento,
os maus hábitos, eu entrego tudo aos pés de Jesus. Irmãos, tem pessoas que nesse processo da vida, elas estão segurando tantas coisas dentro de si, que já eram para ter colocado para fora há tanto tempo, coisas que só fazem mal, lembranças que são ruins, lembranças que trazem tristeza, angústia, frustrações. Você está carregando tudo isso como um grande fardo, um fardo tão pesado sobre a sua vida, quando na verdade você já deveria ter lançado isso fora, entregado. Eu tenho uma família de amigos que moram no Paraná, e a nossa amiga, ela sempre brincava assim: isso aqui eu vou dar embora. Dar embora é colocar para fora, é jogar isso para outra pessoa, para outro lugar. Então, faça isso, tome essa decisão, pega, dá embora, lança para fora, entrega tudo aquilo que você precisa entregar, amém? A sua partilha, ela vai, ao longo do tempo aqui, com a consciência no processo de crescimento, levar você a realmente entregar tudo para Jesus. Aí você pode pensar assim: pastor, mas tudo de ruim na minha vida, tudo de difícil na minha vida, todas as complicações, todas as minhas mazelas, vou entregar para Jesus? É sobre esse versículo que eu quero meditar com você também. Está em Mateus capítulo 11, Mateus capítulo 11, no verso 28, diz assim, palavras de Jesus: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sabe, Jesus, ele não se importa em receber o seu fardo. Aliás, ele tem prazer em tirar das suas costas todo o peso desnecessário que você tem carregado. Todas essas frustrações, todos esses medos, todas essas angústias, todos esses problemas mal resolvidos, a intenção de Jesus é trazer a você um processo de cura, para que você realmente viva uma vida plena. Jesus diz que o inimigo ele vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus ele veio para trazer, para dar vida, e uma vida abundante, uma vida plena. Então, se você precisa retirar alguma coisa da sua vida, querido, nesse processo aí de cura, você pega e lança tudo, entrega tudo aos pés de Jesus. Pergunta para você meditar: você tem alguma área da sua vida que ainda não entregou ao senhorio de Jesus? Sim ou não? Existem pessoas entregando meia porção para Jesus, quando na verdade Ele deseja que você entregue tudo para Ele. Quarta decisão para você viver uma vida plena e feliz, em um processo de crescimento e de amadurecimento: depender. Eu preciso depender. Agora sim, Mateus capítulo 6, verso 33, diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Depender, querido, é a decisão de reprogramar a maneira de pensar e de fazer as nossas escolhas. Às vezes nós estamos muito apegados àquilo que nós temos. A nossa segurança está naquilo que nós vemos. Eu sei que é muito legal falar de dependência de Deus, e muitas pessoas cantam, muitas pessoas oram sobre isso, mas poucas pessoas estão realmente dispostas a viver em um nível de dependência. Tem uma música do David Keelan que chama Quero Ser Como Criança. É uma música que fala da inocência, e um trecho da canção ele diz assim, que nós às vezes queremos crescer, nos dá vontade de crescer, e a vontade de crescer é de ser independente. Quando nós somos crianças, nós seguramos na mão dos nossos pais,
E às vezes nós atravessamos a rua, caminhamos pela calçada, a um nível de dependência para alimento, para banho, para cuidado, de tudo. E boa parte das pessoas que eu conheço, até por causa de um espírito de orfandade, nós vamos falar muito sobre isso aqui, porque nós temos a intenção de que o Espírito Santo restaure na sua vida a paternidade de Deus. Muitas pessoas, até por causa desse espírito de orfandade, elas desejam ser independentes. Irmãos, depender de Deus é extremamente sábio. Ah, mas eu não gosto de depender de ninguém. Dependa de Deus, porque Deus, Ele é a provisão, Deus, Ele é o socorro, Deus, Ele é o Pai que cuida dos seus filhos amados. O nível de dependência de Deus fará resultados diferentes na sua vida a partir de hoje. Talvez você tenha chegado onde você está, porque você tem tomado as suas próprias decisões, porque você tem seguido o seu próprio caminho, você tem seguido o seu próprio rumo. Todo homem de Deus, na Bíblia, que alcançou o sucesso, só alcançou o sucesso porque seguiu uma voz, a voz da orientação do Pai. E só chegou onde chegou, porque mesmo no meio da dificuldade, Deus trouxe provisão. Sabe, às vezes você está num nível que você está dizendo assim, nada dá certo. Tudo que eu já tentei, todo nível de trabalho, de relacionamento, de igreja, de religião, de fé, tudo parou, tudo ficou paralisado, tudo ficou pelo meio do caminho. Essas decisões foram porque você caminhou segundo o seu próprio coração. E a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então você precisa realmente se entregar a um nível de dependência de Deus. Isso vai mudar a sua história, querido. Isso vai mudar a sua história. Pergunta para você meditar. Você depende de aprovação de alguma pessoa para se sentir mais feliz? Então o que é codependência? Nós entendemos que codependência é quando você se torna dependente da dependência de uma outra pessoa. E aí tudo que a pessoa faz, ela recai sobre a sua vida emocional também. Eu conheço pessoas que, às vezes, por acompanhar alguém que está num nível de depressão, acaba se tornando tão depressivo quanto a outra pessoa. Existem pessoas que só são felizes se elas conseguirem suprir a necessidade de uma outra pessoa. Você pensa num negócio que dá errado, um nível de relacionamento. É quando alguém entra para um relacionamento buscando no outro a felicidade. Quando a pessoa entra num relacionamento buscando a felicidade na vida do outro, ela fatalmente vai se frustrar. Porque o casamento é para os dois, um fazer o outro feliz. Se você não se sente completo, você não vai conseguir completar ninguém e não vai conseguir se sentir completo também em um relacionamento. Então, se você depende do outro para ser feliz, você nunca vai conseguir viver uma vida plena. Se tem alguém que pode fazer e curar você desse mal da codependência, é o Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos lá então. Quinta decisão para mudar de vida, para viver uma vida plena, uma vida poderosa. Obedecer. Eu vou obedecer. Olha o texto comigo aqui em Mateus, capítulo 22, os versos 37. Vamos lá para a Bíblia Sagrada, Mateus capítulo 22, no verso 37. Diz assim: respondendo-lhe Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo
como a ti mesmo. Isso aqui a gente está vendo um mandamento. Agora vamos lá em João, capítulo 14, no verso 15. Diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Sabe que Jesus está falando para a gente aqui que só ama a Deus quem tem o prazer em obedecer. Querido, isso é o fundamento para o seu crescimento. Só cresce quem obedece. Todo rebelde, ele cai no meio do caminho. Aliás, o princípio da rebeldia está diretamente ligado a Satanás, que foi o primeiro a causar uma rebelião no céu. Então você não vai conseguir crescer se você não obedecer. Amém? É importante você admitir, é importante você aprender a confiar, a entregar as suas coisas para Deus, a depender de Deus, mas obedecer é um fundamento muito importante. Imagine você que também todos os homens na história bíblica que obedeceram e passaram no processo sendo fiéis, alcançaram realmente a bênção de Deus sobre as suas vidas. Então nós entendemos biblicamente que a obediência, ela gera bênção, amém? E aí tenho duas perguntas para você meditar. Você se ama? Você tem dificuldade de amar o próximo? São coisas que o Espírito Santo também deseja tratar na sua vida. Primeiro, o seu amor por si mesmo. Aquela pessoa que olha no espelho e que não consegue enxergar as bênçãos e as dádivas de Deus sobre a sua vida. Sabe, tem gente que tem uma baixa estima tão grande, que pode estar chovendo bênção do céu sobre a vida dela, que ela ainda está insatisfeita e reclamando, que ela não consegue se sentir feliz. Eu não sei se você conhece alguém assim, e quem geralmente vive nesse nível de ferida, fatalmente vai ferir outras pessoas e não consegue ser feliz. Vamos lá, sexta decisão para você mudar de vida: confessar. Eu vou falar. Tiago capítulo 5:16 diz que quando nós confessamos os nossos pecados aos nossos irmãos, nós somos curados. Olha que palavra poderosa. Quando eu peço perdão para Deus, eu alcanço graça e misericórdia. Quando eu confesso os meus pecados para Deus, eu alcanço perdão. Quando eu confesso para pessoas que eu confio, homens, mulheres de Deus, eu alcanço a cura. Quando alguém ora por nós, quando alguém intercede por nós, quando alguém põe as mãos sobre nós, depois de um pecado confessado, nós alcançamos a cura. A gente vê Jesus curando a vida de muitas pessoas e sempre soltando uma frase no final: vá e não peques mais. Então, queridos, a sexta decisão, você precisa confessar. Eu sei que às vezes nós queremos esconder, queremos fazer como Adão. Quando ouvimos a voz de Deus, corremos para o arbusto. Quando ouvimos a voz de Deus, queremos fugir da presença dele. Sabe, se você está nos ouvindo hoje, até esse momento, Deus tem falado ao seu coração: procure a sua liderança, procure os seus discipuladores, procure alguém que você confia, procure a liderança da sua igreja e confesse o seu pecado. Sabe, tem muitas pessoas que têm medo de serem expostas. Quando o telefone liga e fala: preciso falar com você, ela já treme, porque ela tem alguma coisa escondida. Então é melhor você confessar do que você ser descoberto. A Bíblia diz que não há nada que fique oculto, pois um dia tudo será revelado diante da luz. Então é melhor você confessar do que ser descoberto. Confessar é importante para o nosso crescimento. Ninguém é perfeito.
O que nós sempre dizemos na nossa igreja também é que nós somos a igreja perfeita para pessoas imperfeitas, porque aqui, como Jesus, nós aceitamos as pessoas do jeito que elas são e esperamos Jesus transformá-las no jeito que Ele deseja que elas sejam, amém? Aliás, é por isso que Jesus diz: vem como estás, porque quando você vem do jeito que você está, Jesus já vê você do jeito que Ele projeta, amém? Então, sexta decisão é confessar: abro o meu coração e eu sou curado. Sétima decisão, reparar: eu me disponho a reparar. Até aqui o processo já avançou bastante, né? Então, se eu ferir alguém, eu preciso reparar. Um exemplo clássico disso é de Zaqueu, quando ele tem um encontro com Jesus, ele se dispõe a reparar, a remir todas as pessoas que ele havia defraudado. Às vezes nós ficamos apenas na esfera vertical, perdão para Deus, e esquecemos que as nossas atitudes, como pessoas falíveis que nós somos, um dia já feriram, um dia já entristeceram, um dia já decepcionaram tantas pessoas, e aí a gente precisa aprender a fazer o caminho de volta, e então reparar o lugar onde nós erramos, amém? E oitava decisão, compartilhar. Eu vou repartir. 2 Coríntios, para fechar aqui, 2 Coríntios, vamos lá para o texto bíblico, 2 Coríntios, capítulo 2, perdão, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3 e verso 5, verso 3 ao verso 5, fala assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola com toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque com aflições de Cristo, como as aflições de Cristo transbordam para conosco, assim também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Quando você compartilha a respeito daquilo que você já venceu, você vai edificar a vida de outras pessoas, amém? Então hoje é a nossa primeira aula da nossa escola de cura, é o primeiro passo de um caminho para você trilhar. Então faça um compromisso de toda sexta-feira você acessar os nossos vídeos e caminhar nesse processo conosco. Eu quero dar para você algumas dicas para você terminar bem. A gente começou bem, o fato de você estar aqui conosco hoje, assistindo essa aula, você começou bem. Agora nós queremos que você termine bem. Algumas dicas para você terminar bem. Primeiro, ore e dependa do Pai em todo o momento, em todo o processo. Ore e dependa de Deus. Toda sexta-feira você vai ter um empecilho para assistir uma aula nossa. Então ore e dependa de Deus, amém? Siga as instruções que nós vamos lançar para você aqui no meio desse caminho. Resolva muito bem a sua questão de paternidade. Nós entendemos que paternidade é um princípio poderoso para você ser bem resolvido, tanto com você mesmo, quanto com Deus e com as pessoas. Priorize o seu processo de cura, amém? Dê prioridade ao seu processo de cura, não se auto-sabote no meio do caminho. Seja sensível às direções do Espírito Santo do processo, ele vai falar com você. Suporte a pressão das emoções conturbadas. Nós teremos aulas aqui que Deus vai falar assim tão poderosamente com você, que vai gerar meio que uma crise dentro de você. Suporte o momento, vai passar e você vai vencer. Abra o seu coração no processo, celebre cada avanço, cada momento em que você vencer a sua procrastinação, o seu medo, etc. Não desista,
Não pare no meio do caminho, amém? E para fechar, uma frase que faz parte da escola de cura, processo, que diz assim: a mesma força que você tem aplicado na sua dor até aqui, pode ser aplicada na sua cura. A mesma força que você tem aplicado na sua dor até aqui, ela pode ser aplicada na sua cura, amém? Essa é a nossa primeira aula, 8 decisões para você mudar de vida. Semana que vem nós temos mais um encontro na nossa escola de cura. Que Deus abençoe você poderosamente, em nome de Jesus. Se você quiser fazer contato conosco, aí na descrição do vídeo tem o nosso número de WhatsApp. Nós estamos à disposição para aconselhar, para orar e para ouvir você nesse processo de crescimento. Grande abraço, que Deus seja contigo.